Olá, Touro, seja muito bem-vindo à sua leitura. Aqui a gente vai ver as energias principais do novo ano astrológico que começou agora no final de março com a entrada do Sol em Áries. Nós também vamos ver uma energia para cada trimestre, assim como um conselho para melhor navegar cada momento. Vamos começar com o Animal Spirit e perguntar qual é a energia principal regendo o signo de Touro. Tartaruga. Eu vou ler para vocês a leitura oficial do livro, mas também quero trazer um pouquinho do que eu sinto com a carta. Essa carta me deu uma sensação forte de estar se sentindo aprisionado ou não ser capaz de sair de uma determinada situação. É como se eu estou numa situação, num momento da minha vida que eu não aprecio, eu não gosto de como as coisas estão acontecendo, mas eu não sei como sair disso. Eu vejo aquele movimento lento da tartaruga, sabe? Numa tentativa de sair do ponto A para ir para o ponto B, mas como se fosse um peso, como se algo estivesse te arrastando para trás mesmo, e você quase não tivesse essa energia suficiente para chegar ao outro lado. Vou trazer agora a leitura do livrinho para vocês. Com essa leitura, eu sinto que essa energia que eu senti a princípio pode ser a energia de sombra, dessa energia da tartaruga, porque até no próprio livro diz, né, quando ela tá em desbalanço, ela faz com que a pessoa reduza o ritmo até quase parar. Então, talvez aqui a real energia, o real aprendizado desse próximo ciclo seja realmente estar em paz com a sua própria casa. E a casa que eu me refiro ao nosso corpo, à nossa mente e também esse ambiente ao nosso redor. E também com o próprio ritmo, porque a gente não precisa seguir o ritmo dos outros para achar que está fazendo o correto ou estar alcançando alguma coisa, né? Então tem uma coisa aqui de respeitar o seu próprio momento, né? Só porque você não está indo no mesmo ritmo de outra pessoa não quer dizer que você não está avançando. Vamos ver agora com o Wild Unknown, que é um oráculo de arquétipos, para a gente ver qual é a energia que vai auxiliar Touro neste aprendizado. A donzela. Também vou trazer a leitura oficial para vocês, mas também quero trazer um pouquinho do que eu sinto com a carta. Quando a gente pensa na energia da donzela, a gente pode muitas vezes se referir à inocência. É isso sempre o termo que vem referido a esse arquétipo. Mas aqui me veio quase como uma certa ingenuidade, uma certa inocência em relação às oportunidades da vida. Eu sinto que às vezes, conforme a gente vai crescendo, vai amadurecendo e vai passando por várias situações que às vezes não dão certo, a gente vai ficando meio calejado. Então é difícil ter aquela empolgação de que algo vai dar 100% certo e que a gente vai ser muito bem sucedido em alguma coisa, né? Uma visão quase fantasiosa e utópica, né, da situação. Eu sinto que a gente perde isso. E claro, tem o seu valor em ser realista, mas é quase como se a gente perdesse também um pouquinho da mágica, né, de tentar algo novo, de sonhar, de romper barreiras, porque para fazer esses movimentos a gente tem que ter um pouquinho dessa esperança que não é tão ancorada pela realidade. Essa carta me veio um pouco mais com essa sensação do que com a questão da inocência ou ingenuidade. Vou ler agora o livrinho para vocês.
eu quero ressaltar duas coisas da leitura. Uma, que ele enfatizou muito a questão da passagem da fase da donzela para a fase da mãe, né? Que é são duas das três fases da mulher, que seria a donzela, a mãe e a anciã. Então, aqui vai ter um momento, nesse próximo ano, de maturidade, de evolução, né? Principalmente eu senti de tomar as rédeas da própria vida, que é a segunda coisa que eu queria destacar da leitura. Ele faz uma analogia com os contos de fadas, né? Onde a princesa está esperando ser salva. A princesa espera o príncipe encantado chegar até ela, como aquilo ser a solução da vida dela. Aqui é uma chamada para a retomada do próprio poder, para a retomada das rédeas da sua própria vida, e isso não estar mais nas mãos de outras pessoas decidirem por você, ou ser no tempo dos outros. Tá reforçando demais essa questão do tempo, né? Aqui até com a questão da tartaruga, tem alguma coisa, algum elemento aqui que fala, mas já devia ter tal coisa, já devia ter feito alguma coisa, ou então ainda não é o momento. E isso é uma voz externa, que parece que prende muito vocês e segura muito vocês de avançar. Então, aqui tem uma coisa de retomar esse poder, retomar a rédea para você ditar o ritmo, o caminho e a direção, ok? Vamos agora passar para o Tarot Moonchild e a gente vai ver as energias, uma energia principal para cada trimestre, assim como um conselho. Opa, tem uma cartinha. Assim como um conselho para melhor navegar cada momento. Conselho, energia principal do primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto. Conselho para o primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto. Fundo do deck nós temos os amantes. A gente pode estar falando de uma questão romântica, sim, mas é mais profundo que isso. Aqui os amantes me fala muito de uma energia de atrair e receber que estão muito alinhadas. Então é a gente estar emanando e querendo e alinhado com algo que também está vindo na nossa direção, ok? Esse aqui é um alinhamento muito intuitivo, ele não é racional, ele não é sobre o que os outros acham certo, ou o que você deveria estar fazendo, não tem esse tipo de regra, é uma coisa muito intuitiva, quase visceral, me veio essa palavra aqui para acrescentar. Vamos ver qual é a energia do primeiro trimestre. Rainha de Espadas invertida. Essa carta me fala muito sobre limites. Rainha de Espadas, ela tem, pela característica do naipe de espadas, que está conectada ao elemento ar, que está conectada ao intelecto, à racionalidade, é uma carta que diz que existe aqui uma possibilidade muito grande de analisar as situações de um ponto de vista mais racional mesmo. Por mais que a gente esteja falando de uma rainha, todas as rainhas estão conectadas ao elemento água, ao sentir, né? Então, é como se neste momento ela conseguisse colocar a racionalidade, a razão acima da emoção. Por vezes a gente se vê apegado a situações, pessoas que não nos servem, não nos fazem bem, e a gente entende até no nível racional que não serve, que não faz bem, mas esse apego não permite que a gente deixe a situação para trás. A energia da Rainha de Espadas, ela vem justamente para fortalecer isso. Várias representações dela tem essa rainha com uma espada erguida, né? E ela sempre conversa comigo dizendo essa habilidade que você tem, que você deve ter, de conseguir cortar e limitar, colocar barreiras e limites naquilo que não serve a você e a sua energia. Quando a carta vem invertida, me fala que é justamente essa energia que está faltando aqui para vocês. Aqui, a gente também pode estar vibrando um pouco
sombra dessa energia, sendo um pouco frio demais, um pouco calculista demais. E esse não é o forte da Rainha de Espadas. Não é porque ela coloca a razão à frente, ela consegue ponderar os dois, que ela é absolutamente fria. Não é isso, tá? Mas ela, na verdade, ela se ama mais. Ela se respeita mais ao ponto de colocar um limite e perceber onde aquilo que ela sente é mais um apego, é mais uma história que ela contou para si mesma, de que aquilo funcionaria, e ela consegue pausar isso, ela consegue colocar essa quebra. Aqui também me vem um pouco assim de a pessoa se culpar por às vezes não conseguir ser tão calorosa ou não conseguir demonstrar tanta emoção, tanto carinho, tanto sentimento. E aqui não é muito olhar para por que eu não consigo demonstrar, mas tipo, por que eu não sinto esse impulso de demonstrar, né? Às vezes aqui também é um mecanismo de defesa. Então, pra gente aprofundar aqui, deixa eu ver, a energia aqui acompanha a Lua, me fala muito sobre intuição, e aqui é como se reforçasse essa ideia de que este caminho que dentro de você parece ser o certo, de colocar esse limite, de perceber que às vezes isso ou aquilo não funciona para você, vem de uma voz interna muito forte que ela está pedindo para ser validada aqui. Então, o que vai fortalecer e o que vai auxiliar esse momento de às vezes reconhecer o que não serve mais para você é a sua própria intuição. Não é uma voz externa, mas a sua voz interna. Aqui tem vindo muito questões de contato com a água, fisicamente mesmo, de visitar algum lugar que tenha água, piscina, cachoeira, mar, se for possível, né? Tartaruga também tem uma profunda conexão com a terra e com a água, então isso pode também ajudar vocês aqui a ancorar mais essa energia e conseguir dar a força necessária para que a Rainha de Espadas consiga impor esses limites. Deixa eu trazer aqui o Videntes da Luz para a gente aprofundar um pouquinho e ver do que estamos falando aqui exatamente. Cinco de copas, 10 de espadas e a sacerdotisa. No fundo do deck, um 3 de paus invertido, essa carta tem vindo, eu acho que em todas as leituras. E ela me reforça muito um momento que temos vivido de, às vezes a gente seguiu muito tempo as regras do que a gente devia querer, do que a gente devia esperar. E muitos podem ter ou não recebido aquilo que esperavam, ou até ter recebido e visto que aquilo não preencheu a gente internamente. Então, muitos têm sentido esse vazio de não sei o que querer agora. Aquilo que me disseram para esperar, para querer, não funcionou, por qualquer motivo que seja. E agora precisa ter esse redirecionamento do que querer, do que esperar. E muitos estão perdidos com essa visão. E aqui reforça para mim um pouco disso. Tem muito do que mandaram touro querer ou disseram que era aquilo que touro deveria querer e não funcionou para touro. Então tem uma coisa assim, mas eu não sei o que querer se não for isso. Com esse 10 de espadas invertido, me fala muito sobre finais, encerramentos de ciclo que tem uma carga grande de decepção, de dor, coisas que aconteceram que pode ter machucado muito touro e até perdido um pouco da fé, da esperança, sabe, das coisas ficarem melhores. Às vezes até essa letargia aqui que a gente viu no início com a tartaruga é muito devido a isso também, né? Você não tem uma esperança de um resultado promissor, por que você vai se esforçar? Porque você vai ter tanta pressa de chegar em algum lugar, né? Essa carta aqui do 5 de copas, ela me fala muito sobre uma melancolia de lamentar aquilo que se perdeu, né? Mas aqui, principalmente, mais do que lamentar o que se perdeu, existe uma lamentação sobre aquilo que poderia ser. E aqui é muito interessante a gente fazer essa distinção, porque muitas vezes a gente entra em situações, em relações, baseados naquilo que a relação ou situação pode vir a ser, e não pelo que ela é.
Então, assim, dando um exemplo prático, que talvez não seja o caso, mas só para ficar fácil da gente entender. Imagine você se relacionar com uma pessoa que tem um potencial enorme para ser muito carinhosa, para ser muito atenciosa, para ser um excelente parceiro para formar uma família. Mas na prática, mais no momento atual, é uma pessoa que não liga muito para você, não faz questão de estar na sua presença, não te trata da melhor maneira, mas você já viu pequenos relances dela que fala, nossa, ela poderia ser tanta coisa, e aí você se mantém naquela situação, naquela relação, por essa promessa que a pessoa pode vir a ser. Só que você está se relacionando com uma ideia e não com a pessoa em si. Eu sinto que essa carta vem falar muito disso. A gente está falando aqui de situações onde você se envolveu esperando aquele melhor, às vezes com pouco ou nenhum indício de que aquilo pudesse acontecer. E isso não vem isso não é por si só algo ruim. Aqui é muito essa energia da donzela que nós falamos, né? Um certo otimismo, uma certa visão mais fantasiosa das coisas, né? De esperar sempre o melhor. Isso por si só não é ruim, mas aqui tem um registro de situações que fizeram muito mal para touro. E que isso não pode mais ser ignorado, porque aqui precisa uma coisa de preservar um pouquinho da energia de vocês e um grande aprendizado de aprender a reconhecer essas situações e impor limites. Porque me diz também que vocês têm uma intuição fortíssima. Então, vamos usar esse mesmo exemplo do parceiro. Sua intuição já disse há muito tempo que não é bem isso que você esperava, a pessoa não vai ser aquilo que você queria dela e você continua insistindo. A sacerdotisa invertida me fala assim de uma alma extremamente intuitiva, extremamente conectada, mas que não ouve essas mensagens, por qualquer motivo que seja. Às vezes porque não é o que você quer ouvir, às vezes porque você não considera que tem essa intuição toda, às vezes você não quer nenhum contato com a espiritualidade, seja ela de qualquer forma, então você fecha, como se você quisesse fechar este canal, mas aqui não é novidade para você. Aqui me fala muito sobre informações que são mantidas ali como ocultas por um véu, né? Ah, vi, mas não vi, ouvi, mas não ouvi, fazendo vista grossa para a situação que internamente já estava gritando para você que não era mais por ali, tá? Então é um primeiro trimestre, eu sinto até para você encarar de frente, né, a sua cota de responsabilidade pela situação onde você está. As situações em que eu me coloquei me davam indícios de que não ia ser aquilo que eu queria. E se esse era o caso, eu fiz vista grossa, eu quis manter, eu fiquei por apego porque eu achei que era o certo, por qualquer outro motivo que não fosse o meu bem-estar e o meu crescimento. Então é um momento aqui de ver essa situação de frente e retomar essa voz e ouvir essa voz que fala muito forte com vocês. Porque vir a lua e a sacerdotisa juntas não é pouca coisa. É uma alma muito intuitiva que ouve bastante, mas só precisa acreditar um pouco mais. Vamos passar agora para o segundo trimestre, Roda da Fortuna. Já quero abrir a próxima. E, nossa, Divina Sabedoria e a Roda da Fortuna. Aqui são 2 arcanos maiores, essa carta é específica desse tarô, mas também é considerada um arcano maior. Roda da Fortuna me fala de um momento onde a roda vira. Se você estava num momento aqui por baixo, vem um momento de virada. Com talvez ouvindo mais essa intuição, colocando seus limites, é como se sobrasse muito mais energia para você investir naquilo que faz sentido para você. E com a Divina Sabedoria, me fala que toda essa relutância em ouvir sua própria voz da intuição e contato com a espiritualidade, e aqui eu falo sobre intuição e espiritualidade juntos, porque é uma das formas dos nossos guias se comunicarem conosco, através da nossa intuição. Então aqui, ou o contato, vocês aprofundam um contato com a espiritualidade, e isso dá muita força e muita estrutura para vocês, ou vocês começam a fortalecer essa voz da intuição que já existe, tá? E aqui as coisas mudam e eu sinto que elas avançam. Quero trazer, deixa eu puxar aqui mais uma cartinha do Videntes da Luz, só pra gente entender que área a gente tá falando. Vou puxar essa aqui, a Temperança e a Rainha de Pentáculos. Tem novamente uma coisa com o tempo aqui,
porque a temperança me fala sobre paciência também. É um momento de cura, é um momento de transmutação que é feito de uma forma muito carinhosa, muito gentil com você mesmo, mas esse processo não pode ser acelerado, tá? Então aqui é como se a gente entendesse o tempo das coisas, um pouco. E a Rainha de Pentáculos também tem uma coisa de tempo, porque quando a gente vai se referir aos naipes, existem naipes que são muito mais explosivos, que são muito mais rápidos, e outros que são muito mais centrados, muito mais calmos. Não quer dizer lento. O naipe de Pentáculos tem uma coisa assim de acreditar na força do trabalho, do esforço que você coloca em uma situação. E a Rainha de Pentáculos, ela tem uma tranquilidade, e principalmente eu gosto dessa ilustração, que ela representa muito isso, é essa habilidade de o que eu não tenho ao meu dispor agora para alcançar algo que eu desejo, vai chegar até mim. Ou eu vou encontrar meios de fazer. Existe uma tranquilidade muito grande. Se não está acontecendo agora, é porque eu ainda não sei o suficiente, eu ainda não tenho o suficiente, mas eu vou chegar lá. Tem uma capacidade grande de transmutação aqui e de fazer as coisas acontecerem, que é muito mais pautada naquilo que faz sentido para você. E atrás a gente tem aqui, ó, de novo a roda fortalecendo essa mensagem. Então, tem um aprendizado grande aqui em relação ao tempo de não querer apressar demais as coisas. Então, o desafio desse momento aqui vai ser justamente ter essa paciência, mas que as coisas estão mudando e se alinhando, isso aqui é inegável, ok? Vamos passar para o terceiro trimestre. A energia principal, Imperatriz. Nossa, tem muito arcano maior. Imperatriz e o Enforcado. Aqui me fala que vocês não só retomaram esse poder, como agora vocês estão colocando ele em prática. A Imperatriz normalmente vem até com uma representação de uma mulher grávida. Pode ser um indício para alguém. Então, se você está esperando, se você gostaria de engravidar, terceiro trimestre é um bom momento para isso. Se você não quer, tome as precauções necessárias para que isso aconteça. Porque aqui tem uma energia de muita gestação, de muita fertilidade. Essa é a palavra. E a carta da Imperatriz, ela tem esse poder de manifestação extremamente grande. É como se juntasse realmente a força da rainha com essa intuição aqui. Aqui é um excelente momento para colocar projetos em prática, para impulsionar alguma coisa na sua vida, principalmente se for conectada à matéria, se for algum trabalho, alguma questão financeira. Aqui tem um bom momento para isso. E ele vem ancorado com uma mudança de percepção das coisas. Aqui pode estar ou indicando um momento de fazer escolhas, porque podem várias oportunidades se apresentar para você e você talvez não consiga fazer tudo de uma vez, então você vai ter que priorizar uma coisa ao invés de outra. Ou então aqui pode ser um resultado de toda essa mudança de visão que você já colocou em prática, e vem um pouquinho daquele sentimento de insegurança, porque é um caminho novo. Um novo modo de fazer as coisas que eu não sei ainda como operar, que eu ainda não sei como proceder. E aqui a forma de você se aterrar novamente é lembrando das suas intenções, é lembrando daquilo que você está buscando internamente, que você já fez um trabalho aqui para se conhecer mais, tá? Aqui também me veio uma energia forte de maturidade, então a gente pode estar falando daquela transição da donzela para a mãe, né? Novamente a questão da fertilidade aqui muito forte, mas também pode ser numa visão de amadurecimento, de evolução, de autorresponsabilidade também. Então, nesse momento que você se sentir um pouco insegura, lembra do que você está buscando, do que eu te trouxe até aqui, e isso, além de te centrar novamente, vai indicar qual é o melhor caminho que você tem para seguir. Vamos ver a energia do quarto trimestre. 6 de Pentáculos invertido e o Cavaleiro de Copas. Essa carta me fala muito sobre o equilíbrio entre o dar e receber. 6 de Copas fala muito sobre reciprocidade. Aqui me veio uma energia um tanto de desbalanço, ou de você doando demais e recebendo de menos, ou você doando menos e querendo receber demais, ou ainda doando algo e esperando receber algo completamente diferente. Eu acho até que essa terceira opção é a que mais se enquadra aqui pra gente. Me veio uma energia forte aqui de como se fosse uma criança mimada que quer demais,
né, que entra numa loja de doces e quer receber tudo e não sabe receber um não. Veio muito uma energia aqui. O Cavaleiro de Copas, essa ilustração que tem esse cavaleiro passando sobre esse corpo de água, me fala muito sobre superar uma questão emocional, que principalmente pode estar ancorada na falta. Você espera receber demais dos outros e do exterior porque tem uma falta muito grande em você. Só que essas faltas emocionais, principalmente essas mais profundas, elas não vão ser supridas pelo exterior. Vão ser supridas por nós mesmos, quando a gente se conhece, quando a gente entende aquilo que a gente quer. Ninguém vai poder dar pra gente aquilo que só nós podemos nos proporcionar. Então tem uma questão de maturidade aqui que eu tô sentindo, de você passar por cima de alguma questão que sempre foi uma falta pra você, e não para ela deixar de ser uma falta, mas novamente, para você parar de colocar o poder disso na mão dos outros. Nós já falamos disso também anteriormente nessa leitura. Você retoma esse poder e você não fica mais nessa atitude de espera, de cobrança, de querer que venha dos outros algo para você. E pode ser também algo relacionado ao trabalho, não é apenas relacionado, não é apenas sobre relacionamentos. Pode também ser algo do seu trabalho. Aqui também tem uma energia de reconhecer essa sua natureza que é muito passional. Você, quando sente profundamente, você quer fazer tudo pela outra pessoa, pela situação. E isso, novamente, não é errado. Mas é a gente sempre perceber onde é que a gente está botando a nossa energia e onde isso não retorna pra gente, né? Questão dos limites que a gente falou lá no início com a Rainha de Espadas. E aqui eu sinto que é um momento onde toda essa intuição que você aprendeu a ouvir, ela é canalizada numa direção, porque você finalmente tem a coragem de seguir no caminho que é indicado ali pelas suas emoções, por essa sabedoria interna, né? Então aqui é uma evolução enorme. Aqui tem uma questão de coragem muito forte, mas sempre muito atrelada com esse caminho que faz sentido para você. A única questão aqui é você entender um pouco mais sobre essa reciprocidade. Não esperar de uma forma imatura, mas também não se colocar numa posição de só entregar e se acostumar a não receber nada em troca ou receber migalhas. E precisa ter um equilíbrio dessa energia também, né? E aqui é como se você também adquirisse essa habilidade de conseguir se mover desses locais onde você não é retribuído, ok? Touro, essa foi a sua leitura. Eu espero que tenha contribuído com o seu momento. Se você curtiu, deixa um joinha, deixa um comentário. Eu leio todos os comentários sempre. Um beijo e até a próxima.